quero começar nossa meditação aqui fazendo uma pergunta para você. Você está ficando pobre ou rico? Né? Pense aí. A palavra de Deus nos ensina que nós somos livres para decidir. Deus nos deu essa condição, livres para tomar decisões na nossa vida. Mas ela mostra, e mostra muito, né, os caminhos e as consequências das decisões que a gente toma, de certas decisões que a gente toma. Nós somos livres para querer ou não repartir, por exemplo. Somos livres para decidir ajudar ou não ajudar. A gente decide para avaliar situações que acabam envolvendo o dar e o receber. A gente tem essa liberdade, né? Embora ela oriente aquilo que é melhor para a nossa vida, né? A gente é livre, no entanto o Evangelho mostra o melhor caminho para a gente. E o texto dessa noite vai estar nessa direção da nossa conversa. Nós somos livres para enriquecer e para empobrecer a nós mesmos e outras pessoas. Abra lá em Provérbios 11, verso 24, apenas um verso, ok? A minha versão diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. O texto está falando de um paradoxo, né? Da gente perder para ganhar. E se a gente perde e ganha, na verdade nós não perdemos nada, né? É só um processo de semeadura e de colheita que acontece tem um certo tempo, porque é preciso que a gente dê a semente que está na mão para a gente ter toda uma colheita. Se a gente segurar a semente na mão, ela não vai para a terra, não produz, não tem fruto, não tem nada. Então, a princípio, aparentemente a gente perde a semente quando a gente joga, mas depois a gente tem, né, a colheita inteira para a gente fazer. Então, com relação à nossa existência, né, a gente já não está falando mais de uma questão de agricultura, mas com relação ao nosso existir, as riquezas que nós temos, e o primeiro passo é a gente reconhecer ou conseguir enxergar quais são as nossas riquezas, porque para alguns riqueza é só dinheiro, mas não é, né? Quantas riquezas a gente tem? Conseguir enxergar isso, né? Que conselho que a palavra dá, ou esse versículo está falando que a gente pode entender no tocante a dar e receber para a nossa vida, né? Aqui existencialmente falando. Esse versículo primeiro para mim mostra o seguinte, eu vou ler outra vez: a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais, e ao que retém mais do que é justo ser-lhe-á em pura perda. A primeira verdade no meu coração quando eu li esse verso é que o texto leva em conta as tempestades da vida, né? Porque se nós temos para dar ou para reter, e se tem gente para receber o que nós temos, é porque tem gente que tem menos, ou gente que não tem, ou muitas vezes nós estaremos na condição de receber alguma coisa, ou sempre estamos na condição de receber alguma coisa. Quando nós pensamos com relação a Deus, não há quem não esteja nessa condição de receber do Senhor alguma coisa, orientação, proteção, sabedoria, né? Todos nós estamos. Então, a primeira coisa é a gente entender que, antes de mais nada, está falando de necessidades, de que há necessidades, e o necessitado pode ser o outro, ou pode ser que seja eu mesmo, em algum momento,
né? E a palavra de Deus, ela é muito clara com relação a essas questões da tempestade na nossa vida. Por exemplo, você tem Eclesiastes capítulo 3, que fala que há tempo e propósito para todas as coisas. Mudando um pouco a ordem do versículo, olha só, fala sobre nascer, plantar, curar, edificar, rir, ajuntar, abraçar, guardar, costurar, fala em paz. Mas o mesmo texto fala em arrancar, em derrubar, em afastar, em chorar, né? Em espalhar, em perder, em rasgar, em aborrecer e tempo de ausência de paz. Então o que nós temos aqui na vida? Nós temos esses dois movimentos, né? Tempo de coisas boas e tempo de coisas difíceis, na vida sobre todos. E é claro que há tempo para isso e propósito para isso. O outro texto de Eclesiastes é muito claro, quando ele diz assim, Eclesiastes 9, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, o bom como o pecador, ao que jura e ao que teme o juramento. Este é o mal em que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, né? Então o texto é claro dizer que as coisas boas e as coisas difíceis, tudo acontece para todo mundo, né? Todo mundo experimenta tempestades, como por exemplo naquela parábola que Jesus contou dos dois construtores, dizendo no final do Sermão do Monte que aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, não é isso? E vindo a chuva, né, e transbordaram os rios, sopraram os ventos contra a casa, e aquela casa não caiu. E aquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica, será comparado ao homem insensato, imprudente, que construiu a sua casa na areia. Daí veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e aquela casa caiu. Agora, nós sabemos que o que Jesus está falando é sobre construir a casa do ser nos ensinos dele. Mas é interessante que nessa parábola ele diz que tanto para o que construiu na rocha, quanto para o que construiu na areia, a chuva veio, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram contra a casa. Então o que Jesus está ensinando? Que as coisas boas e as coisas não boas acontecem para todo mundo. Para quem foi sábio, prudente, e para aquele que não foi sábio e também não prudente. Mas tem tempestade para todo mundo. Por que eu estou falando isso? Porque é nesse chão da vida, aonde há tempo e propósito para todas as coisas, aonde tudo acontece a todos, é neste chão que a gente enriquece ou empobrece a nós mesmos ou as outras pessoas, né? Então a primeira coisa, o texto fala de necessidade, o texto leva em conta as tempestades da vida. Segundo ensino, vou repetir o versículo: a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo se lhe há em pura perda. Segundo ensino é que reter com motivações contrárias ao amor empobrece o nosso ser, né? Reter com motivação contrária ao amor empobrece o nosso ser, porque olha o que o versículo diz, ele não diz que é pecado reter, ele está dizendo o quê? Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Ou seja, é justo reter algo dessa vida para provisão nossa. É justo reter algo nessa vida para provisão dos nossos. O que não pode acontecer é reter a ponto de não repartir, né? É reter a ponto de não haver solidariedade com o outro.
reter a ponto de onde a generosidade não seja praticada. Reter sem amor, em outras palavras. Isso que não pode acontecer. Veja só, Deus mesmo age assim. Deus não reteve o seu filho, antes deu o seu filho por nós. Então nós somos pessoas que recebemos de Deus a maior graça, que é o Filho dele, e por que nós vamos reter aquilo que de bom que o Senhor nos dá? Não podemos, né? Então veja só, o que retém mais do que é justo ser-lhe-á é pura perda. Que perdas há para esse tipo de egoísmo? Eles têm algumas coisinhas assim. A pessoa que retém com a motivação contrária ao amor, que caminha nesse chão aonde tem coisas boas e não boas, retendo as coisas mais do que é justo, a pessoa que se lança nessa caminhada desse jeito, ela vai tendo um endurecimento interior, porque cada vez mais ela vai se importando menos com os outros, né? Ela vai cada vez mais querendo mais para si, pensando mais em si, não só com relação a bens, mas com relação a qualquer outro tipo de riqueza que ela possa ter, né? Que a gente vai falar um pouquinho depois. Então ela vai entrando num caminho de insensibilidade, né? Pessoa que se lança a isso, o amor vai se esfriando, daqui a pouco ela está retendo até para os seus, até para os que estão perto, vai fazendo de conta que não enxerga a necessidade. Então ela vai tendo uma visão egocêntrica, né? Centrada nela, no que ela acha importante. Portanto, os pensamentos dessa pessoa vão ficando limitados, a visão da vida vai ficando cada vez menor, não consegue enxergar o todo, só apenas o foco que ela acha importante, ela não enxerga nada do lado. E ela vai fazendo o quê? Uma vez que ela tem riquezas para repartir e não reparte, ela empobrece outras pessoas, né? Se ele tem um conhecimento que pode ser compartilhado e que esse conhecimento abençoa as pessoas, ele retém, ele empobrece as outras pessoas por causa da riqueza que ele tem, né? Com isso, não tenha dúvida, fará inimigos, né? Pessoas que não vão torcer por ele, pessoas que vão se aproximar com uma energia ruim, com raiva, com inveja, com qualquer outra coisa que seja boa, vai ser direcionada a essa pessoa que se lançou nessa caminhada. Ainda a palavra diz que atrai a disciplina de Deus, porque Deus, por nos amar, vem e nos corrige, né? E de maneira que ela pode acumular muito à volta dela, pode acumular muito, mas como pessoa, como gente, como irmão, é uma pobreza que vai alcançá-la, né? O ser interior vazio, centrado nele mesmo, cheio de coisas à sua volta, cheio de outras capacidades e habilidades somente para ele, uma vida pobre, né? Na verdade, com muito e sem nada, né? Uma devastação interior, além da desaprovação divina, porque Deus não aprova isso. E sabemos que todos vamos prestar contas, né? Então, reter com motivação contrária ao amor empobrece o nosso ser. Algum empobrecimento eu citei aqui, mas há muitas outras coisas, né, que tornam aquela pessoa pequenada. Ela pode ter status, ela pode ter reputação, ela pode ser até temida pelas outras pessoas, mas por dentro pobre. Ninguém quer ficar junto com uma pessoa assim, ninguém confia numa pessoa assim, tá? Não estenderão a mão para essa pessoa quando precisar, a não ser que um misericordioso passe pelo caminho dele, não é assim? Pobreza. Mas o texto, graças a Deus, não fala só isso, né? Ele diz: ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Mas antes ele diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E aí eu queria que você pensasse o seguinte: que riquezas para o nosso tempo não é apenas bens, né? Como o nosso tempo fala muito sobre isso, como se riqueza fosse bens, fosse status, fosse, né, qualquer
outro tipo de coisa relacionada monetariamente, né? Mas na Bíblia, riquezas são todas as manifestações de Deus na nossa direção. São riquezas que da parte do Senhor é dispensado para a gente, para a nossa vida. Por exemplo, uma riqueza que você carrega, tolerância, não a sua, a tolerância da parte de Deus para com a sua vida, é uma riqueza. Você já pensou se Deus, olhando para a sua vida, decide ser intolerante com você? Mas a tolerância de Deus nos conduz ao arrependimento, diz a palavra, nos conduz à transformação, nos conduz à mudança de pensamento. É a tolerância, é a bondade de Deus que nos conduz a isso. Isso é uma riqueza. O que a Bíblia está dizendo é que sem Ele, o homem não se arrepende. E se o homem não se arrepende, imagine a pobreza que é a gente não reconhecer e não ter a possibilidade de fazer o caminho inverso. Porque o arrependimento leva ao caminho inverso, não é? Quantas mudanças significativas na sua vida partiram do arrependimento? Por você perceber que você deu um mau passo, que você fez o que não deveria fazer, você se arrependeu, e a partir daquele momento foi um marco onde você mudou as coisas. E se a gente não tivesse essa possibilidade? Olha que riqueza, fruto da tolerância, da bondade de Deus, não é isso? Que mais? Riqueza é quando Ele perdoa, é quando Ele dá, quando Ele abençoa, quando Ele manifesta bondade, alimenta a nossa alma. Riquezas, né? Quando nos dá força para enfrentar os desafios, as dificuldades, quando traz libertações à nossa vida, quando Ele é paciente, quando Deus é tolerante diante de tantos compromissos que a gente assume com Ele e a gente às vezes não cumpre, a misericórdia dEle, que a Bíblia diz que se torna nova ou se renova todas as manhãs. Olha que riqueza, né? Agora, é claro, riqueza também é todo tipo de provisão material, né? Diz que Deus faz chover sobre os justos e sobre os injustos, e com essa chuva a gente trabalha, a gente, né, produz. São chuvas das bênçãos, são as chuvas da agricultura, as coisas materiais, o conforto, tudo que você conseguiu com suor, com trabalho, não é isso? Graças à capacitação de Deus, graças à saúde que Ele te deu, graças às portas que Ele abriu. Quantas riquezas, né? Então, quando a gente não guarda tudo isso que a gente está falando, como é que eu não guardo? Deus é paciente comigo, eu tenho essa riqueza na minha vida, como é que eu não guardo essa riqueza para mim e eu compartilho com outro? Quando eu sou paciente. Deus é bom para comigo, que riqueza que eu tenho, como é que eu não guardo essa riqueza comigo? Quando eu manifesto bondade. E assim vai, né? Então, quando uma pessoa não guarda somente para ele as riquezas que tem recebido de Deus, antes ele reparte como alguém que tem consciência de que tudo vem das mãos de Deus, tem consciência disso, que foi recebido das mãos de Deus, e que essa pessoa, que eu sou um instrumento para dissipar riquezas. Quando a gente vive assim, o nosso ser recebe todo o bem que a gente faz, né? Aquilo que parte do nosso ser como uma riqueza doada a outros, retorna como riqueza para o nosso ser também. A gente faz muito aquele pensamento, né? Eu ajudei alguém financeiramente, agora financeiramente eu também vou receber uma graça, não é? Mas tudo, antes de partir do bolso, partiu do coração. E a riqueza pode não ser um retorno ao bolso, mas pode ser um retorno ao coração. É uma riqueza para o ser, né? Então a generosidade voluntária, feita pelo amor, enriquece. Generosidade voluntária, feita com amor,
não por interesse, nem por qualquer outro interesse, que não seja apenas o amor. Esse tipo de riqueza, quando ela é doada, ela retorna para o nosso ser, porque primeiro partiu do ser, seja ela vindo do bolso, seja ela vindo da influência, seja ela vindo da nossa capacidade, de qualquer outro elemento rico que Deus nos deu, seja de onde partir, volta primeiro para o nosso ser. Então o que acontece? Interiormente a gente se torna pessoas melhores, não é uma riqueza, não é um retorno, a gente se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais bondosa, uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais generosa em todos os aspectos, né? Olha outra riqueza que retorna o ser, você começa a angariar amigos, né? Pessoas que gostam de você, pessoas que vão se aproximar por interesse, outras pessoas que vão se aproximar por sinceridade, um coração sincero, querem bem. Portanto, no momento da necessidade, vão te estender a mão também. Alguém vai estender a mão, não é? Assim, a gente já ajudou e já foi ajudado, né? A palavra diz que nesse processo de quem caminha com a generosidade voluntária, feita e motivada pelo amor, o caráter de Jesus está sendo formado. Por quê? Porque Jesus só andou assim. Jesus não andou de outro jeito, né? Você não consegue ver em nenhum momento Jesus não sendo generoso, até mesmo quando ele dava umas broncas, né? Porque quando você recebeu a advertência dos seus pais, uma disciplina que não foi injusta, mas foi justa, é uma riqueza na sua vida, né? A educação, a orientação que o pai e a mãe deu por amor, ainda que muitas vezes tenha doído, ainda que muitas vezes a gente naquele momento não compreendeu, mas a gente sabe que o pai e a mãe quer o melhor para a gente. A gente recebeu ainda aquela parte mais dura dessa caminhada, mas hoje é um bem que você traz dentro de você, é uma riqueza, e você acaba passando isso para os seus filhos. Ora, o processo com Deus é o mesmo, Ele é nosso Pai. Até mesmo quando Jesus foi duro com os fariseus, era na generosidade dele, porque ele poderia executar um juízo sobre a vida deles sem nenhuma advertência. Quando a palavra de Deus vem e adverte o nosso coração, é uma manifestação da generosidade do amor de Deus em antecipadamente nos avisar, para que a gente não caia, não é isso? Então, o caráter de Jesus vai estar sendo formado. E esse texto aqui é muito bonito, de Hebreus, que diz que Deus não é injusto para não reconhecer, de forma que Ele não reconheça, qualquer bondade que foi feita por nós, motivada pelo amor. Diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Ele escreve isso aí. Deus não é injusto que Ele não saiba reconhecer aquilo que de bom você fez motivado pelo amor, ainda que ninguém reconheça, ainda que a pessoa que recebeu da sua mão não reconheça, porque tem isso também, né? Às vezes você manifesta amor para uma pessoa e ela não enxerga aquilo, ainda que ela não enxergue. Deus não é injusto de maneira que Ele não saiba reconhecer que o bem tenha sido feito, né? Então eu queria concluir dizendo o seguinte, que há um plantio e uma colheita que faz parte da lei da vida e da lei do Espírito, ou seja, da vida, porque até na agricultura é assim, o que você planta você colhe. Se você plantar figo, vai dar figo. Lei da vida, também presente em nós, porque também nós somos criação. E há uma lei espiritual, porque é do espírito humano, da nossa alma, do nosso espírito, que todo bem procede, assim como também todo mal procede. Portanto, também uma semeadura e uma colheita nesse sentido, né? Então, há uma colheita dentro
e fora de nós, de cada um de nós. Uma semeadura e uma colheita. A gente não deve ser generoso por causa da colheita, né? A gente deve ser generoso por causa do amor, por causa da consciência em fé. Tenho consciência que esse é o caminho que Deus espera para mim. Pela fé eu executo, eu obedeço e faço. Por causa da justiça que pode proceder de você. A gente quer um mundo justo. O mundo clama por justiça todos os dias no noticiário, né? E diz assim: aquele que dá liberalmente enriquece, porque ajuda outro, estende a mão. Mas aquele que retém mais do que é justo vai ficar pobre, porque não é certo reter mais do que é justo. Não é certo reter o seu amor, porque Deus deu amor para você no mais alto grau. Então nós não podemos reter, né? Não é justo. Então, se eu quero um mundo mais justo, começa por mim, começa por você. Aí eu volto a fazer a pergunta depois dessa nossa reflexão: você está ficando rico ou você está ficando pobre? Você está enriquecendo outros ou você está empobrecendo outros? Às vezes o marido está empobrecendo a esposa, às vezes a esposa o marido, às vezes os filhos aos pais, às vezes aos irmãos na fé. Às vezes está enriquecendo, às vezes está empobrecendo. E com isso a gente vai empobrecendo e enriquecendo também. Essa é a reflexão. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Amém? É preciso perder para ganhar. Amém? Pai querido, louvado seja o Senhor, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E assim o Senhor ganha muitos e muitos filhos. Louvado seja o Senhor, porque esse princípio o Senhor espera do nosso coração. Que possamos, Senhor Deus, ser mais amorosos, percebermos aonde nós temos retido o amor e como nós podemos dar voluntariamente, liberalmente em amor, sabendo que não é por este motivo, mas que é uma realidade, é uma lei da vida e do Espírito, que se assim o fizermos, rico nos tornaremos diante dos olhos do Senhor. Obrigado, abençoa cada um, possamos reconhecer as riquezas que vêm das tuas mãos, possamos distribuir essa riqueza, sabendo, Pai, que a alegria, a satisfação, o prazer de ver, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deu para nós, sendo, Pai, distribuído para quem não tem, encherá o nosso coração. Louvado seja o Senhor, te agradecemos pelo teu amor, por todas as riquezas, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.